Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estamos aqui dando início a mais um dia de leitura bíblica anual. Hoje, no nosso 9º dia, nós estaremos fazendo a leitura do capítulo de número 25 até o capítulo de número 27. E antes de darmos início à nossa leitura diária, eu gostaria de convidar você a não somente curtir e compartilhar esse vídeo, mas também comentar. Lembrando que é importante o compartilhamento desse vídeo para que mais pessoas possam também ser alcançadas, né? Não é porque a gente iniciou no dia 1º de janeiro que tem pessoas que também têm que iniciar nesse dia. Tem pessoas hoje que iniciarão também a nossa leitura bíblica. E quanto mais pessoas estiverem sabendo desse projeto, mais pessoas abraçarão, assim como eu e você. Bora pro vídeo? O capítulo de número 25 é um capítulo muito breve. O capítulo de número 25 retrata o segundo casamento de Abraão, né? A palavra do Senhor diz que Abraão casa-se com Quetura após a morte de Sara. E fala sobre a descendência. Ao todo são 6 filhos retratados na Bíblia, fruto desse novo casamento de Abraão após a morte de Sara. Ainda no capítulo 25, a palavra do Senhor diz que Abraão despede esses filhos para o Oriente e tudo quanto Abraão tinha, ele dá a Isaac. De fato, corroborando para o cumprimento da promessa em que Isaac herdaria realmente não somente as bênçãos, mas todas as posses de seu pai Abraão. Ainda no capítulo de número 25, a palavra do Senhor fala sobre as descendências de Ismael, não dá muita ênfase sobre a sua descendência, e fala um pouco mais sobre a descendência de Isaac. De fato, que é o cumprimento da promessa de Deus seria em Isaac. A palavra do Senhor diz que Isaac, ele aos 40 anos, toma para si uma esposa por nome de Rebeca. A palavra do Senhor diz que ele orou insistentemente. Ao total são 20 anos entre a núpcias, né, o casamento em si de Isaac e Rebeca, até o cumprimento de acordo daquilo que eles, né, desejavam e que estavam alinhados à vontade e ao querer de Deus. Então 20 anos se passaram em que Isaac insistentemente orava a Deus para que o Senhor abençoasse o ventre de Rebeca, né, porque Rebeca de fato era estéril. Isso realmente também nos traz uma reflexão muito grande. Quantos ventres estéreis deram à luz a homens e mulheres de Deus, né? Através de um milagre, uma intervenção divina, uma ação externa, né, do nosso Senhor sobre o ventre dessas mulheres que outrora não poderiam gerar e agora de maneira miraculosa, né, elas dão vida ali, o seu ventre ali se tornam berços de homens e mulheres de Deus. A palavra do Senhor agora vai dar ênfase sobre 2 personalidades. Essas personalidades seriam Esaú e Jacó, os 2 irmãos gêmeos. Outrora o ventre que era estéril agora está realmente apto, e não somente apto, agora ele guarda dentro de si 2 seres, Esaú e Jacó. E a palavra começa a trazer detalhes sobre a gestação de Rebeca. A palavra do Senhor diz que ela sentia muitos desconfortos, né, pelo fato de esses 2 filhos, né, estavam muito agitados dentro de si, e isso gerou tanto desconforto na vida de Rebeca que ela questionou a Deus se aquilo era normal, se era normal realmente ser assim. E a palavra do Senhor diz que o próprio Deus responde a Rebeca que no ventre dela havia 2 nações, haviam 2 povos, 2 homens ali que disputavam ali a primogenitura desde o ventre da sua mãe. Isso é muito interessante quando a gente começa a atentar aos detalhes da promessa do Senhor sobre a vida de Rebeca, sobre a vida de Isaac, sobre a vida de seus filhos Jacó e Esaú, porque desde o ventre o Senhor fala sobre primogenitura, sobre governância. A palavra do Senhor diz que Deus ele revela a Rebeca que ela seria mãe de 2 grandes nações que se dividiriam, né? Que não seriam unidas, seriam divididas, seriam povos distintos e que lutariam entre si, mas o próprio Senhor diz, olha, o menor governará o maior. E aí, ainda no capítulo de número 25, nós vemos ali realmente essa disputa ainda dentro do ventre de Rebeca, e a palavra do Senhor fala também sobre como é que se deu esse nascimento, né? Esaú ali saindo como primogênito, né? Como ali, humanamente falando, o herdeiro das promessas, o herdeiro da primogenitura, né? Quem tinha de fato mais direitos sobre a vida dos outros irmãos, dos demais irmãos. E a palavra do Senhor diz que Jacó nasce ali também como segundo filho, né? Como o gêmeo também, agarrado no calcanhar de Esaú. Eu acho interessante que, de fato, Jacó ele é persistente, né? Jacó ele é o mais novo, porém ele é o mais, como se diz o outro, mais persistente, o mais batalhador, o mais lutador. E aí nos demais capítulos adiante a gente vai ver outros momentos também que Jacó luta, Jacó realmente determina que de fato quer algo
e faz de tudo, às vezes até coisas erradas, para de fato ter em sua vida o cumprimento daquilo que ele deseja. A palavra do Senhor também diz que Isaac amava mais a Esaú, seu filho primogênito, porque ele era hábil em caças, né? Ele era um homem dado à caça, e um homem mais rústico, né? De fato, provavelmente acompanhava o pai em algumas determinadas atividades, e essa proximidade fez com que Isaac amasse mais ao filho mais velho. Já o filho mais novo, ele ficava mais com a mãe, então a mãe já gostava mais do filho mais novo. E a palavra do Senhor diz, depois lá, futuramente nos próximos capítulos, a gente vai entender que esse amor entre o pai e o filho, entre a mãe e o outro filho, vai também trazer algo que vai realmente trazer luz àquilo que Deus havia prometido para Rebeca. Ainda no capítulo número 25, a palavra do Senhor diz, né, que os dois nasceram, primogênitos Esaú, segundo Jacó, e já terminando o capítulo, fala sobre a venda da primogenitura. Não sei se você sabe, mas a primogenitura era algo realmente sagradíssimo para o povo hebreu. É algo que realmente precisava ser, assim, guardado, preservado. E a palavra do Senhor diz que, em determinado momento, Esaú chega de uma caçada exausto e faminto, e ele pede para que o seu irmão lhe faça um prato de lentilhas, né, lhe alimentasse. E aí Jacó, usando de expertise e malandragem mesmo, ele oferece ao seu irmão esse recurso alimentar em troca da sua primogenitura. A palavra do Senhor diz que Esaú falou, olha, o que adianta eu ser primogênito se eu vou morrer de fome? Então eu vou vender isso aí para você e tá tudo certo. Só que assim, a gente já começa a enxergar detalhes no caráter dos dois, um tanto quanto duvidosos. Primeiro, no fato de Esaú não dar tanta moral à primogenitura, ele não dá tanto valor a algo que de fato é não somente simbólico, mas muito valoroso, principalmente para o povo hebreu. A primogenitura realmente era algo determinante na vida de um homem. Se ele era o primogênito, provavelmente ele também teria a primícia na partilha dos bens, né, como herança. Ele seria realmente o mais requisitado, de opinião mais forte dentro da casa depois dos pais. E a palavra do Senhor diz que ele vende ali a primogenitura para Jacó debaixo de juramento, né? Aí isso aqui já revela uma natureza ruim de Esaú, de não dar importância àquilo que é valoroso, e traz também uma reflexão sobre o comportamento de expertise de Jacó. A palavra do Senhor diz que Deus ele tinha liberado essa promessa sobre Jacó já, desde o ventre da mãe dele. Ele falou, olha, o mais novo governará o maior, o mais velho. Então, sabendo disso, né, a palavra do Senhor me faz entender que Jacó ele também quis ajudar a Deus, né? Não sei se você lembra, nós falamos sobre Sara, que quis ajudar a Deus, dando Agar como concubina para Abraão, etc. E aí colheu consequências terríveis. Aqui Jacó, ele negocia a primogenitura, toma posse dessa primogenitura, e lá na frente ele colhe consequências terríveis também desse ato de expertise, né? Nós sabemos que a promessa do Senhor, ela se cumpre, mas às vezes a gente usa de meios ruins para meio que ajudar a Deus, quando o Senhor não precisa de ajuda. A intervenção humana de maneira ruim, ela acarreta uma consequência gravíssima sobre a nossa vida e sobre a vida também das pessoas que estão ao nosso redor. Já no capítulo de número 26, a palavra do Senhor fala sobre uma ordenança a Deus. A palavra do Senhor diz que chega até a terra em que Isaac estava uma fome muito grande. Ele estava na terra de Gerar, a mesma terra que o seu pai estava. Não sei se você lembra, Abimeleque, o rei dessa terra, Abraão mente, dizendo que Sara é sua esposa, e agora Isaac torna os mesmos erros do pai, mentindo também que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. A mesma mentira que o pai contou, ele também contou, a fim de preservar a sua vida. Mas só que a palavra do Senhor diz que Abimeleque vê pela sua janela Isaac e Rebeca em momentos de brincadeira e consegue perceber ali que, na verdade, ele também estava mentindo, que ela era sua esposa. E ele chama Isaac e confronta e fala, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Se qualquer um de nós pegasse a sua esposa, né, achando que ela era sua irmã, pegasse para nós, a gente traria realmente um juízo muito grande sobre o povo. E aí a palavra do Senhor diz que Isaac pede perdão e explica ali o porquê mentiu. Agora, o que eu gostaria de trazer ênfase ao capítulo de número 26 é realmente a obediência de Isaac. A palavra do Senhor diz que chegou fome naquele exato momento. E eu acho interessante, e eu até já preguei algumas mensagens sobre esse capítulo, que a palavra fala sobre a fome que chega, e quando normalmente a fome chega em determinado lugar, é normal que os seres humanos busquem abrigo próximo a grandes metrópoles, né? E a ideia de, assim como Abraão que desceu ao Egito, que ele pudesse descer também ao Egito para ali saciar a sua fome. Mas aí o Senhor vem até Isaac e fala, olha, permaneça onde você está.
Se você permanecer e obedecer, serei contigo também. Mais uma vez, renova as promessas sobre Isaac. A palavra do Senhor diz que ele permanece, e ao permanecer, ele colhe vezes 100 de tudo aquilo que plantou. Agora tem algo que me chama muita atenção nesse capítulo e provavelmente vai chamar também a sua atenção. No Velho Testamento, na verdade, na história antiga da humanidade, a fome, ela precede realmente, ela vem depois, né, de momentos de muita escassez chuvosa. Deixa de chover, o pessoal planta, não colhe, e aí eles comem do que tem estocado e acaba vindo a fome. Então a ausência de chuva realmente gera fome. E naquele exato momento eu tenho o entendimento de que uma seca muito grande trouxe fome até a terra onde Isaac estava. Só que a palavra que nós vemos no capítulo 26, provavelmente você vai ler também, fala que Isaac ele colheu vezes 100. Olha que coisa interessante. Não tinha chuva para que as colheitas acontecessem. E o fato de não chover fazia com que tudo que fosse semeado não seria colhido, certo? Então a palavra do Senhor me dá ênfase a entender que Isaac ele plantou na seca e colheu vezes 100. Assim é também na sua vida. Que Deus possa dar crescimento independente de chuva, independente de sol, independente de qualquer circunstância, para que você possa ter o crescimento vezes 100 debaixo da obediência a Deus, né? Já no capítulo de número 27, a palavra do Senhor agora vai dar ênfase realmente ao comportamento dos filhos de Isaac. A palavra do Senhor diz que Isaac já avançado em dias e cego, né? A visão já estava bastante embaçada. Ele chama Esaú e fala, prepara para mim um guisado, para poder saciar a minha fome, e aí eu vou te abençoar. Não sei que dia que eu vou partir, então eu vou liberar essa bênção de primogenitura sobre a sua vida. Agora que entra aquele detalhe que a gente falou sobre o pai gostar mais de Esaú, que era o primogênito, que tinha direito de fato, humanamente falando, sobre a primogenitura, e a mãe que gostava mais de Jacó, né? A palavra do Senhor diz que Rebeca, a mãe, a matriarca, ela ouve isso aí, e ela instrui ao seu filho, fala, eu tenho algo que eu tenho aqui para poder cozinhar, faça um guisado, tira a pele, coloque sobre os braços e imite o seu irmão diante do seu pai, perfume-se dos perfumes que seu irmão usa e de fato agora você vai lá e o seu pai vai te abençoar. E isso acontece, né? Jacó, mais uma vez mostrando a sua expertise, ele consegue ludibriar o seu pai e as bênçãos que seriam humanamente para o seu irmão, agora espiritualmente, é derramado sobre a vida de Jacó. Então ali, de uma maneira arranjada, o cumprimento da vontade de Deus acontece. Não é da maneira com que o Senhor queria, né? Provavelmente, porque Deus ele não compactua com esse tipo de comportamento. Mas acontece, né? Chega até os finais que Deus queria realmente e o que havia o Senhor predito lá no início, lá no ventre, né? O maior governará o menor. Então isso aconteceu na vida dos dois ali e agora espiritualmente ele é abençoado. A palavra do Senhor diz que Esaú, quando chega e vê que o pai foi enganado, e ele também foi enganado, a sua bênção foi roubada, ele muito se amargura, e o pai ainda dá aquela bênção, né, o resto de bênçãos que sobraria para Jacó, para ele, mas ele falou, olha, o seu irmão agora de fato vai governar sobre a sua vida, você vai ter que se submeter, a sua nação vai se submeter à nação dele, etc. e tal. E isso é muito interessante. A palavra ela nos dá realmente uma base muito grande, maravilhosa para a gente entender como é feita a vontade e o querer de Deus. A gente não deve tomar meios ruins para tentar ajudar a Deus. Eu falo muito isso aqui, porque o homem ele tem para si isso aí, como se o Senhor precisasse de ajuda, né? Como se não fosse nós que precisamos parar às vezes para ouvir a vontade de Deus e entender aonde o Senhor quer chegar e aonde de fato se cumpre o propósito dele. Eu gostaria de encerrar esse vídeo fazendo um convite a você, para que você curtisse, para que você comentasse, para que você se inscrevesse em nosso canal e compartilhasse. Cada vez que você compartilha com 5 ou 10 ou 20 amigos, provavelmente 1 ou 2 pessoas vai ter acesso a esse vídeo. Talvez uma vida vai ser alcançada com o seu compartilhamento. É uma maneira também de fazer o evangelismo. A palavra vai ser pregada da mesma maneira, a palavra vai ser estudada e meditada talvez por essa pessoa, e talvez você vai mudar a vida de pessoas compartilhando esse vídeo. Então eu faço esse convite a você, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E eu agradeço a você e tenho um forte abraço.